sabia que ele tinha o poder. Então a gente tem que saber que mesmo quando a gente está passando por coisas que a gente não vê uma luz no fim do túnel, a fé ela ainda existe. É isso mesmo. E você, Ben, o que você acha? When you believe something will happen, like you have faith in God that when you're in a bad moment, you have faith in God that it will get better. Yep. Então, vocês aí falaram aí, fé é uma coisa interessante, eu também notei aqui, que se Deus, que nós temos Deus que é fiel e nós precisamos de ser fiel com nossas palavras às vezes, e é interessante. Confiar em confidência em Deus, nas coisas que Ele que já fez e que vai fazer ainda, as promessas, mas ainda sem ver, quando nós não conseguimos ver as coisas que Ele já fez, as promessas. Um exemplo, a história de Jesus. Você lembra como é que foi a história de Jesus? Como é que ele nasceu? E passou naquele tempo lá que ele precisou de ir no Egito. E Deus mandou um anjo visando. E até o ponto que ele morreu na cruz e salvou nós. E também um bom exemplo. Semana passada que nós estudamos sobre Apocalipse. É interessante porque fé também é muito importante também, porque é alguma coisa que nós não conseguimos ver, não é evidência que nós conseguimos ver ou prova, e é alguma coisa que é firme fundamento. Então tem um versículo aqui que eu vou ler para vocês aqui. Está aqui no Hebreus 11:1. Eu vou ler em inglês primeiro e depois vou ler em português para vocês aí. Now, faith is being sure of what we hope for, and certain of what we do not see. Agora em português. Hebrews what? 11:1. Hebrews 11:1. Hebreus 11:1. Agora, fé é certeza daquilo de que esperamos e a prova das coisas que nós não conseguimos ver. Então, as coisas que nós não conseguimos ver, um exemplo, se eu falar assim, eu tenho fé que Deus está na minha vida, e nós não conseguimos ver Deus, e nós já sabemos que nós sentimos a presença dele no Espírito Santo. Então, é a esperança que alguma coisa que nós tenhamos acreditado, que é firme por fundamento. E por causa disso, nós temos fé em Deus por causa disso. Agora, tem momentos, se vocês lembram também a história de Jó, se vocês lerem aí no Tiago 1:3, fala sobre, um pouquinho sobre um tempo, se nós passar um tempo difícil, essas coisas assim, se nós não tiver fé, Jó tinha fé em Deus, mas ele não perdeu a fé dele. Antes de nós ir lá, deixa eu primeiro falar aqui, que o que acontece quando você não tem fé, naquele versículo aí, no Tiago 1:6, fala que é igual uma onda, vai assim, direita e esquerda. Aí depois, se você não ter fé, vai ficar assim, vai ficar igual a onda que vai direita e esquerda. Eu vou ler para vocês aí, aqui em Tiago 1, versículo 6. Eu vou ler aqui, deixa eu ver. But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of a sea, blown and tossed by the wind. Então vai ficar igual uma água assim, do que faz das ondas que quando faz assim, direita e esquerda, para lá para cá. Então quando nós duvidamos da nossa fé, nós achamos assim, eu acho que não vai acontecer isso. Vai ficar igual a onda que acontece isso, que faz isso. E em muitos momentos nós sentimos isso, quando nós passamos tempos difíceis, tribulações.
E às vezes nós temos que entender que fé é um processo. Então, se você está passando nesses tempos difíceis por causa disso. Agora, nós vamos também ler agora aí. Falei com vocês aí que nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 8, versículo 40 até 48. Essa é uma história de fé, porque Jesus curou uma mulher que estava com muito sangue, fluxo de sangue. Lucas, qual capítulo? Lucas capítulo 8, aí depois versículo 40. Então, esse aqui é muito interessante, por isso que eu mandei no grupo lá, para vocês verem lá, depois vocês verem lá depois. Eu vou ler para vocês aí agora. Now, when Jesus returned, a crowd welcomed him for they were all expecting him. Then, a man named Jairus, a ruler of the synagogue, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house, because his only daughter, a girl of about 12, was dying. As Jesus was on his way, a crowd almost crushed him, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. É interessante que essa mulher aí estava com um fluxo de sangue para 12 anos. E eu lembro também com um pastor aí, que estava pregando aí, e foi depois do pandemia, falou sobre essa história, vai ser muito interessante isso. Vamos continuar lendo aqui. But no one could heal her. So she came up behind him and touched the edge of his cloak. And immediately her bleeding stopped. Who touched me? Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, someone touched me. I know the power has gone out from me. When the woman seeing this, she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all, have been instantly healed. Then he said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace. Então é a fé que curou essa mulher que estava com fluxo de sangue. Nós vemos muitas histórias na Bíblia falando sobre Jesus curando o cego, curando as pessoas que estão passando mal, as pessoas que não conseguem escutar, mudo. E é interessante quando nós vemos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque é muito bom, porque nós vemos as pessoas que têm fé que vai ser curado. Ela tocou em Jesus para ser curado. E interessante também, um dia eu perguntei à minha mãe, então para que Jesus perguntou quem me mexeu se ele já sabe de todas as coisas? Agora vem um ponto, é porque Jesus queria ver a fé da pessoa, queria ver a fé, quem tocou nele, queria ver quem estava querendo curar. E é interessante isso, porque Jesus sabia também, eu penso na história de Jesus, bem interessante nesse tempo também que durante a comunhão também, que ele partilhava um pão e vinho, ele falou, ninguém que vai me trair aqui, aí depois fala, Judas, faz o que você vai querer fazer. E é interessante, porque era o plano perfeito de Deus. Mas, nós podemos falar sobre isso também um dia, mas é isso que acontece quando a pessoa é curada. Às vezes, quando nós tocamos em Jesus, e é interessante, porque nós temos que ter fé que Ele é poderoso, que Ele tem esse poder para curar nós, que faz esses milagres em nós. Agora, o outro ponto para nós ter fé aqui é para nós orar. Nós precisamos de orar
e estudar a palavra de Deus. Às vezes nós tem aqueles tempos que nós achamos que às vezes que nós tá tendo fé, aí nós às vezes falamos, hoje não vou orar não, hoje eu não tô vontade de orar não, ou hoje estou cansado, não vou ler a Bíblia agora não. Às vezes nós precisamos de ler a Bíblia, porque é isso que fortalece nossa fé, porque ajuda, aqui na Bíblia ajuda nós, fala com nós aqui a palavra de Deus, aqui conforta nós a palavra de Deus, e fala muito sobre fé na Bíblia, se vocês lerem aqui na Bíblia. Também outra história também que Jesus cura outra pessoa também, eu falei aí, que é a pessoa cega também. Para aqueles que quiserem ver essa história, em Lucas 18, 21. Para ter fé, nós temos que ter um relacionamento com Deus. Para ler a Bíblia, ver o que Deus quer falar com nós, estudando a Bíblia e vivendo em acordo da palavra de Deus. E é interessante porque aquela pessoa que estava cega não conseguia ver, ficou cego e não sabia quem é Jesus. E eu também pensei também comigo como é que ela, ou aquela pessoa, não sei se foi ela ou ele, mas aquela pessoa estava lá procurando Jesus e falou, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí o discípulo lá ficou falando, calado, fica caladinho, mas Jesus falou, chama ela para vir aqui. É muito interessante, porque ela tinha fé que ela ia ser, ou essa pessoa ia ser curada. E depois vocês podem ler lá também. Hein? Abraão era pai da fé também. Então, se vocês lerem também aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 17 até 19. Deixa eu procurar aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 17. 17 e 19, isso mesmo. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had received the promise was about to sacrifice his one and only son, even though God had said to him, It is through Isaac that your offspring will be rebuked. Abraham reasoned that God could raise the dead and figuratively speak, he did receive Isaac back from the dead. Então ele está falando que Abraão era pai da fé, aqui, para a fé que Abraão, quando Deus foi e testou ele. E lembra, Deus não tenta nós não, Deus testa nós. Isso é prova porque nós vemos também na história também de Jesus, quando ele estava no deserto lá. Mas esse pode ser um outro estudo também, mas aí fala que ele foi testar e que Deus mandou ele para sacrificar o filho, o Isaac, e aí depois ele recebeu promessa que é o filho dele. E é interessante isso na história de Abraão, no Velho Testamento também. Isso também, a história dele está lá em Gênesis 11, 27, muito bom isso. E isso é um dos processos que nós passamos também no tempo quando nós estamos tendo fé em Deus. Outro ponto é confiar em Deus nas promessas dele. Nós também temos que confiar nas promessas dele. Tinha outro versículo aqui que eu li aqui, eu não lembro que eu marquei aqui não, mas também tem um outro aí que é em Efésios 2, capítulo 8, Efésios capítulo 2, capítulo 8 até 9, que é interessante isso, porque vou até ler aqui para vocês aí, só um minutinho.
can have us read it too. What? You can have the other people read it too. You want to read it? Sure. Então vou deixar a Manu ler então. For it is by grace, nossa, Efésios. Efésios 2, 8 a 9. Pode ler? Acharam? Ah, tô esperando procurar. Yeah. Então. For it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourselves, it is a gift from God. Not by works, so that no one can boast. Então esse aí tá falando que a fé é presente de Deus. É muito importante nós ter fé porque é presente de Deus. E... Espera só um minutinho. Só um minutinho. É presente de Deus porque é muito importante nós ter fé por causa disso que falou nesse capítulo aí. Deixa eu só procurar só um minutinho. Aí, que é a graça que nós temos para ser salvo em fé. E é muito interessante isso, porque nós somos salvos por causa disso. E é isso que fala aí. E também, tem outro versículo também aí, que fala também em Hebreus, acho que em Hebreus também aí, deixa eu ver aqui. Peraí. Vamos ler o Provérbios 3:5 até eu chegar aqui. Então, o Provérbios 3:5 também fala sobre um negócio muito interessante aí. Também fala que nós precisamos de confiar em Deus. Confiar em Deus em todo o nosso coração. E para não em nosso entendimento. E às vezes nós pensamos também que às vezes nós chegamos naquele ponto que nós acho que eu tô certo, tem que confiar nesse negócio aqui, mas esse negócio não está dando certo não quero acreditar nisso. Mas nós precisamos de ter fé nisso, porque é muito importante, porque entendimento das coisas é melhor estar na presença de Deus, porque às vezes nós achamos que acho que eu vou para a igreja, depois do culto eu vou fazer tal coisa. Não é coisa que nós fazemos. Às vezes nós fazemos uma coisa que é errada, pode ser perigoso. E é interessante isso também aí, quando nós lemos sobre isso aí. E a última coisa aqui também, que fala aqui também aí, nós temos que esperar no Senhor também, quando Ele pede para esperar. Às vezes nós pensamos assim, acho que eu vou fazer isso agora, acho que eu tenho que ir lá e fazer isso. Aí depois Deus fala com você, espera, não vou poder fazer isso agora não. Nós temos que esperar, porque tem um momento certo, tudo tem o seu tempo para fazer as suas coisas. E na hora certa vai funcionar. E quando nós vê aqui, naquela história lá que eu li para vocês lá em Lucas, fala sobre, a mulher falou assim, se eu apenas tocar, eu vou ser curado. E assim mesmo é isso que ela fez. Ela tocou lá com Jesus lá e foi curado, porque ela tinha fé naquele tempo que ela esperou por 12 anos. Ela foi curada na hora certa. Ela não falou assim, já tem 1 ano que eu estou esperando, vou ter que ser agora. É por isso que foi no tempo certo que esperou aí. E tem um negócio que eu vou mostrar para vocês aqui depois aqui, que eu trouxe aqui. Vou mostrar para vocês aí, que a nossa fé é igual um semente de mostarda. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho aí. Mas porque quando nós vemos isso aí, quando ela tinha essa fé, parece que é pequeno aquela fé que ela tinha. E ela falou assim, você não consegue, eu não aguento isso aqui mais não consegue aguentar isso. Mas aquele pequeno tempo lá que ela precisou esperar foi
o perfeito, o tempo perfeito para ser curado naquele momento. E ela creu nele, e é muito interessante. Então, mais um aqui, o outro versículo aqui, em Mateus 17, 20, fala sobre isso, sobre essa semente aí, no mostarda. E eu vou mostrar para vocês também o mostarda também aí. E aqui, que fala aqui, he replied, because you have so little faith, I tell you the truth. If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Então, se você tiver fé, nada é impossível para você. Você ver essas montanhas em frente de você. Aí você fala assim, para que você tem fé e para montanhas mover. E é interessante porque eu trouxe semente aqui para você sentir aqui um pouquinho aqui. Porque nossa fé é assim, ó, é pequenininha assim, igual essa semente aqui, ó, do mostarda. Você quer mexer um pouquinho aí? I guess probably it's arrow. Yeah, I know. What's up with you? Dentro do saco. Acha ela aí. Tá, peraí. Aí, vou mandar pra você também. Ah, não precisa achar o violão. Aí, você é pequenininha aí. Sim. Interessante, né? Não, Olha aqui, Acho que eu também tenho aqui no telefone. Bem pequenininho. Mas pra mim que é visual, preciso sentir. Não, mas isso Mas é visual não, você sentir mesmo, é isso aí. Você tá pegando é isso aí, ó. Pra você sentir aí. Espera aí, tinha um negócio aqui pra falar aí. Espera aí. Se eu conseguir pegar, Eu preciso realmente pegar a camisa. Eu pegar aí. Minha aí, você viu? É assim que nossa fé é assim mesmo aí. Eu lembrei um pouquinho aqui que eu ia falar aqui na hora aí falar que tem um versículo, acho que não precisa nem procurar agora não, mas que fala na Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de ter fé, porque é muito inicial para nós, é muito importante, porque, como eu estou falando, na Bíblia inteira fala sobre isso. Também tinha os momentos também que as pessoas também que precisavam de passar por aquele tempo difícil para Deus ver como é que a fé deles está. E é isso que eu quis falar com vocês hoje à noite. Então, agora o que você acha que fé significa aí, né? É isso que você está pensando aí, que fé significa. E é muito importante para nós entender sobre isso também, porque, igual que eu estou falando, nós acabamos de estudar o Apocalipse semana passada. Nós temos que ter fé que Jesus está voltando, que nós vamos para o céu. Como é que está a sua salvação? Isso aí, Deus abençoe vocês aí.